Brasília tem dia agitado por suposta saída de Sérgio Moro do governo. O Ministério da Justiça nega que o ex-juiz tenha pedido demissão em reunião com Jair Bolsonaro. A bolsa fecha no vermelho e o dólar bate novo recorde, acima de R$ 5,50. Mulher com suspeita de Covid-19 morre após demora para ser atendida em hospital de Manaus. Desde minha mãe, que ela tá morrendo. A mulher tá morrendo. O Brasil registra 407 novas mortes provocadas pelo vírus em 24 horas. Universidade de Oxford começa a testar vacina contra o novo coronavírus em humanos. E as chances de sucesso, segundo a pesquisadora que lidera o grupo, são de 80%. Exames demonstram que só no estado de Nova York, quase 3 milhões de pessoas tiveram contato com o vírus. O número de recuperados supera pela primeira vez o número de mortos desde o início da epidemia na Itália. Mesmo sem evidência de eficácia contra a doença, o Conselho Federal de Medicina autoriza o uso de cloroquina em pacientes com sintomas leves. Instabilidade em aplicativo da Caixa trava acesso à ajuda emergencial de R$ 600. Ele fica tentando acessar e daqui a pouco dá uma mensagem de erro lá. Os Rolling Stones embalam quarentena com canção sobre a vida numa cidade fantasma. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil teve o maior número de registro de mortos em 24 horas desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus. Foram 407 vítimas de ontem para hoje. O total de mortes já passa de 3.300. A repórter Aline Barcelos acompanhou a entrevista coletiva do ministro da Saúde. Vamos ao vivo até Brasília conversar com ela. Boa noite, Aline. O que o ministro falou sobre esse aumento no número de mortos? Boa noite a todos. O ministro afirmou que o número pode ser resultado do esforço que o governo tem feito para zerar a fila de testes em pacientes falecidos. Outra possibilidade é que o aumento passe a ser uma tendência daqui para frente. Ele disse que precisa esperar os próximos dias para ter certeza e ver quais são as medidas necessárias. Hoje, o Brasil está em 6º lugar, com o maior número de mortes registradas em um único dia. Já os casos confirmados estão perto de 50 mil. Sobre o fim do isolamento, o ministro disse que a decisão deve ser tomada com base nos dados e não pode representar o aumento do contágio. E o Observatório Covid-19-BR, que reúne especialistas de 7 universidades, publicou que a curva de mortes no Brasil está mais rápida do que na Espanha e que, sem as medidas de isolamento, as cidades brasileiras correm o risco de viver a mesma situação da Europa e dos Estados Unidos. Raquel. Obrigada, Aline. E o estado de São Paulo também registrou um aumento recorde de mortes pela Covid-19 em 24 horas. Foram 211 vítimas. Uma alta de mais de 18%. No total, 1.345 pessoas morreram em consequência da contaminação pelo novo coronavírus. A maior parte na capital paulista. O governador João Dória sugeriu a mudança da comemoração do Dia das Mães de 10 de maio para agosto, por causa da quarentena. Mas as associações comerciais do estado e da cidade de São Paulo querem manter essa data. O plano funerário de emergência da prefeitura prevê o funcionamento por 24 horas. Hoje, a capacidade é de 400 enterros por dia. Caso o número ultrapasse esse limite, 200 coveiros serão contratados para enterros noturnos. A Justiça de Santa Catarina determinou que o shopping de Blumenau, que registrou aglomeração na reabertura durante a pandemia, seja multado caso não siga as medidas de distanciamento social, como restrição do número de clientes. A multa é de R$ 500 mil por dia. E veja agora outras notícias pelo Brasil. E veja daqui a pouco. Universidade de Oxford começa testes de vacina contra o novo coronavírus em humanos. E o dólar, hein? Voltou a disparar e fechou acima dos R$ 5,50, o valor mais alto desde o início do Plano Real. A gente volta já já. Uso de álcool em gel. Fique atento à data de validade para ter certeza de que o produto não perdeu a eficácia. Verifique se a concentração é de 70%. Por ser altamente inflamável, não deixe o álcool em gel no sol ou perto do fogão.
No Rio de Janeiro, começou a valer hoje a lei que obriga o uso de máscaras de proteção que diminuem o risco de contágio pelo novo coronavírus. Uma boa medida. A primeira-dama do estado, Helena Witzel, confirmou que foi infectada. O Palácio do Planalto disse que o ministro da Justiça fica no cargo. A saída de Sérgio Moro seria motivada por uma eventual troca de comando na Polícia Federal, que é subordinada a ele, Moro. A mudança discutida pelo presidente Jair Bolsonaro teria desagradado o Moro. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 10 dias para que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se manifeste sobre um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado em março por 2 advogados, com a justificativa de que Bolsonaro teria cometido crimes de responsabilidade em atos como o comparecimento a manifestações contra o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal. Os advogados também pedem a apresentação do prontuário médico de Bolsonaro. Celso de Mello mandou citar o presidente da República no processo. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar o assunto. Uma portaria publicada hoje pelo governo federal aumenta de 200 por ano para 300 por mês as unidades de munição que podem ser compradas por quem tem posse ou porte de arma de fogo. A quantidade vale para cada arma registrada de calibre 22. Para armas de outro calibre, há uma limitação de 200 unidades mensais. Essas cotas podem ser acumuladas dentro do período de 12 meses. O Conselho Federal de Medicina liberou os médicos para receitarem cloroquina em situações específicas no tratamento da Covid-19. O presidente da entidade se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Saúde. Veja em instantes, pela primeira vez o número de curados supera o número de novos infectados na Itália. E após 8 anos sem músicas inéditas, Rolling Stones lançam uma canção sobre a vida numa cidade fantasma. Não perca, o SBT Brasil volta já já. Máscaras de pano. Troque a máscara a cada 2 horas. Evite tocar na parte interna e segure a máscara apenas pelo elástico. Lave a máscara com água e sabão e deixe de molho em uma solução com água sanitária. Mais de 1.000 cláusulas contratuais já foram negociadas entre empresas e trabalhadores com base na medida provisória que permite redução de salário e jornada, suspensão de contrato, férias antecipadas e proíbe demissões. Os dados são da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, a FIPE. Segundo o Ministério da Economia, 3,5 milhões de trabalhadores fizeram acordos com as empresas. 2 milhões de contratos foram suspensos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto da Câmara dos Deputados que libera o trabalhador infectado por coronavírus durante períodos de quarentena de apresentar atestado médico para justificar a falta ao trabalho por 7 dias. Bolsonaro alegou que a proposta tem uma redação imprecisa. O veto será analisado em sessão do Congresso Nacional, ainda a ser marcada. A calamidade no sistema público de saúde do Amazonas por causa da Covid-19 leva familiares a implorarem por atendimento e leito na capital do estado. A Secretaria de Saúde do Amazonas disse que a paciente já chegou morta à unidade de saúde. Em relação à espera de pacientes por leito dentro de ambulância do SAMU, a Secretaria afirma que todas as unidades de saúde estão operando na capacidade máxima. Sobre o não isolamento de pacientes com suspeita da Covid-19 enquanto aguardam atendimento, a Secretaria informou que a direção do local tem tomado medidas para remanejar para outros hospitais pessoas com diagnóstico confirmado da Covid-19, garantindo segurança aos outros pacientes. Por falta de dinheiro, o Ministério da Cidadania não conseguiu antecipar para hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600, conforme havia prometido no início da semana. O aplicativo disponibilizado para os beneficiários está congestionado por causa do grande número de acessos. O governo de Nova York divulgou hoje os primeiros resultados dos testes de anticorpos para o novo coronavírus aplicados na população do estado. Segundo a pesquisa, quase 3 milhões de pessoas tiveram contato com o vírus.
Na cidade, esse índice sobe ainda mais. 1 em cada 5 nova-iorquinos já foi infectado. E agora vamos voltar às notícias do Brasil. Uma nova plataforma que já está em funcionamento permite que receitas médicas sejam encaminhadas de forma totalmente digital de médicos para pacientes e também para farmacêuticos. A tecnologia é uma aliada das consultas à distância e ajuda a manter o isolamento social. Depois de amargar grandes prejuízos por causa da pandemia, produtores rurais do interior de São Paulo decidiram diminuir a produção. Para muitos agricultores, a única maneira de aliviar os gastos foi destruir o trabalho dos últimos meses. O governo de São Paulo anunciou que mais de R$500 bilhão já foram doados por empresas privadas para o combate ao novo coronavírus. Ações nas ruas para ajudar as pessoas mais vulneráveis também fazem parte dessa luta. Líderes da União Europeia concordaram hoje com a criação de um fundo trilionário para financiar a recuperação econômica do bloco. Segundo o Banco Central Europeu, a pandemia de Covid-19 poderá fazer com que o PIB da região recue até 15% este ano. Continente mais atingido pelo novo coronavírus, a Europa já soma 114 mil mortes, o que equivale a 60% do total de vítimas no mundo inteiro. No mundo todo, já são mais de 190 mil mortes provocadas pela Covid-19. 745 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. A quarentena trouxe de volta a muitas famílias aquele saudável hábito de ler. Pois é, e justo hoje, Dia Mundial do Livro, o SBT vai mostrar que, por meio do velho papel ou da tela dos smartphones, as histórias continuam proporcionando viagens a adultos e crianças. E o melhor, sem descumprir o isolamento social. E como disse o Monteiro Lobato, um país se faz de homens e de livros. Uma boa noite para você e boa leitura. Boa noite, Brasil. Tchau.